Pronto. Então, essas são as principais vantagens da pneumática. As principais desvantagens. A primeira delas e a principal é a pouca força. Então, com a energia pneumática, eu não consigo fazer grande quantidade de força, eu não consigo sustentar uma grande força por muito tempo e nem aplicar uma grande força e nem grandes pressões. Por quê? Que se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, porque o ar ele é compressível. Então, se eu começo a limitar muito o espaço dessa quantidade de ar, o ar ele não resiste, ele vai reduzindo o seu tamanho também, ele vai reduzindo o espaço que ele ocupa. Então, eu não consigo aplicar grande força porque o ar ele vai começar a voltar, porque ele vai começar a se comprimir em direção contrária da força. Então, pneumática é para aplicar em funções que não exigem força, mas que exigem velocidade de trabalho. Empurrar, levantar, abrir e fechar, enfim. Serviço que não exige força. E uma outra desvantagem é a necessidade de preparação do ar. Então, tem todo um ciclo de preparação do ar. A gente vai ver isso em algumas aulas adiante. Tem que secar bem o ar, tirar toda a umidade, todas as partículas de água que vem junto com a admissão de ar para o compressor. Tem que lubrificar esse ar, porque se ele ficar muito seco, ele vai danificar os elementos de trabalho, ele começa a oxidar a válvula, ele começa a oxidar os atuadores, os cilindros em que o ar passa por dentro. Então, esse ar tem que estar lubrificado, tem que estar filtrado para que as partículas de poeira, partículas de sujeira não passem para a linha, não passem para os elementos também, para os equipamentos, enfim. Então, tem toda uma necessidade de preparação desse ar constante antes de enviar o ar para os atuadores. Então, essas são aí as principais características da pneumática que a gente já estudou. Vamos focar hoje na hidráulica, que é o que eu não passei a aula online ainda, eu só mandei o conteúdo para vocês. Da mesma forma, eu separei aqui as principais características da hidráulica. A gente já falou bastante também sobre hidráulica na primeira aula, mas depois eu mandei o conteúdo mais a fundo sobre isso. Então, a principal característica da hidráulica, ela gera movimento através de um fluido pressurizado, geralmente é o óleo hidráulico, certo? Tem óleos aí específicos para o trabalho hidráulico, que você compra, certo? Então, a hidráulica, o movimento dela é gerado através do óleo pressurizado. Em conjunto com a hidráulica, eu sempre vou ter uma unidade hidráulica trabalhando. Então, eu vou ter a bomba, que é o que dá velocidade para esse óleo, é o que empurra o óleo para o sistema. Então, eu preciso de uma bomba que trabalha em conjunto com um motor elétrico também. E toda a unidade hidráulica, que é aquela caixa, é uma caixa metálica. Nessa caixa eu tenho um reservatório de óleo, eu tenho a bomba, os motores, eu tenho as saídas de óleo, o retorno de óleo, as filtragens, enfim, tudo fica centralizado na unidade hidráulica. A gente vai ver melhor sobre os elementos dela mais adiante também. Então, isso é característica fundamental da hidráulica. Características positivas da hidráulica, como a gente já viu também, grande força de trabalho e resistência para manter essa força. Então, essa é a básica diferença entre pneumática e hidráulica. Pneumática tem grande velocidade e pouca força. A hidráulica já é o contrário. Ela tem muita força, mas ela não atinge grandes velocidades. Até pela resistência do óleo, pela viscosidade do óleo, enfim, não foi feita para esse tipo de aplicação. Porém, com uma energia hidráulica eu consigo aplicar grandes forças em prensas, em elevadores, macaco hidráulico, e eu consigo, além de levantar, por exemplo, que nem uma empilhadeira, um macaco, eu consigo manter essa força levantada,
Por quê? Porque o óleo ele é praticamente incompressível. Então ele não vai voltar, ele não vai diminuir o espaço que ele ocupa, como acontece com o ar. Com o ar eu posso até fazer uma quantidade de força, mas por pouco tempo. Se eu manter essa força por muito tempo, o atuador começa a voltar, porque o ar começa a se comprimir aos poucos. Esse é um problema que a hidráulica não tem. Então, grande quantidade de força e pressão e grande precisão nos movimentos. Então, a hidráulica ela não é para trabalhar com ela rapidamente, ela é para trabalhar de forma mais lenta e mais precisa. Vocês podem pegar aí um bom exemplo, é o exemplo da empilhadeira mesmo. Você vê com quanta precisão ela levanta e abaixa, ela vai se movimentando devagarzinho e com bastante precisão, certo? E as desvantagens da hidráulica, que são bastante até, eu coloquei aqui as principais, mas se vocês forem olhar no arquivo que eu enviei, vocês vão ver que tem mais desvantagens além dessas. As principais são a dificuldade no transporte e armazenamento de óleo, porque tem que ter uma vedação muito boa, o vazamento ele é constante, é muito mais caro, é muito mais pesado, é sensível à temperatura, é sensível aos ambientes hostis. Então, isso tudo influencia na qualidade do óleo e, consequentemente, na qualidade do trabalho com esse óleo. Essas são algumas das principais desvantagens em se trabalhar com a hidráulica, certo? Não estou colocando aqui a imagem em movimento para vocês verem. Deixa eu aumentar a tela. Agora, ó, dá para vocês verem aqui a imagem se movimentando. É como se fosse um elevadorzinho, certo? De um lado eu comprimo, eu faço a pressão do óleo, e do outro lado o óleo levanta a base do elevador. Esse é o princípio da prensa, é o princípio dos elevadores hidráulicos, enfim. E aqui um exemplo de um trator, toda a articulação dele é feita através de pistões hidráulicos, para ele ter bastante força, para manter essa força, certo? Vocês estão muito quietinho, fala comigo. Se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, aproveita e fala aí. Vamos continuar, então. Então, lá no arquivo também, eu passei para vocês sobre os fluidos hidráulicos. O fluido hidráulico, a principal propriedade desse fluido é a viscosidade. A viscosidade, ela diz muito sobre a qualidade do trabalho hidráulico, certo? E a viscosidade, ela também é muito sensível, ela se altera dependendo do tipo de trabalho, dependendo das condições de trabalho, essa viscosidade do óleo ela vai se alterando até um ponto em que esse óleo ele tem que ser trocado, certo? O que é a viscosidade, então? Viscosidade é a resistência que esse óleo apresenta ao fluir. Você pode pegar exemplos aí que a gente tem em casa mesmo. A água, ela escorre muito mais facilmente do que um óleo, certo? Por quê? Porque o óleo ele é mais viscoso, ele demora mais tempo para escorrer. Então, isso é viscosidade. É a resistência que o óleo apresenta para escorrer. A viscosidade desse óleo hidráulico, ela não pode ser nem muito baixa, porque se ela for muito baixa, ela pode causar vazamento, ela não vai ficar retida dentro dos elementos. Mesmo com a vedação, se o óleo for muito fino, ele vai acabar vazando com mais facilidade. Então, não pode ser uma viscosidade muito baixa. Porém, também não pode ser uma viscosidade alta, porque quanto maior a viscosidade, mais dificuldade esse óleo vai ter para escorrer, consequentemente vai perder muita energia, porque daí a bomba vai ter mais dificuldade em fazer a sucção desse óleo, esse óleo vai ter mais dificuldade em passar pelas mangueiras, em escorrer pelos equipamentos, em lubrificar totalmente o componente. Então, o óleo ele não pode ser não pode ter nem viscosidade alta
e nem viscosidade muito baixa, certo? Tem que ter aí um meio termo, e para isso ele tem vida útil, certo? Aqui alguns requisitos que um óleo hidráulico ele deve ter para funcionar de forma correta. Ele tem que ter a menor variação possível de viscosidade com a temperatura, porque aqui no resumão eu não escrevi, mas no arquivo que eu enviei para vocês tem essa informação. A temperatura ela influencia diretamente a viscosidade do óleo. Então, quanto maior é a temperatura, menor vai ficando a viscosidade do óleo. Então, se eu trabalhar numa temperatura muito alta por muito tempo, esse óleo vai afinando, certo? Ele vai ficando com menos e menos viscosidade, ele vai ficando fino, e essa é a hora que facilita o vazamento e que esse óleo ele vai perdendo força de atuação. Então, em aplicações aí que são feitas a grandes temperaturas, a vida útil desse óleo ela é diminuída. Então, um dos requisitos é encontrar aí um óleo com uma variação mínima possível de viscosidade com a temperatura. Existe, mas aí depende muito da qualidade do óleo. Resfriar-se com facilidade. Então, esse óleo ele tem que ter um coeficiente de troca de calor muito bom, porque com a circulação de óleo, sai pela bomba, passa pelas válvulas, passa pela mangueira, volta para o tanque e fica nesse ciclo, ele vai esquentar, certo? Esse óleo ele está se movimentando, ele vai esquentar. Então, ele precisa ter uma facilidade em se resfriar, para não sobreaquecer a bomba, não sobreaquecer as mangueiras, os atuadores. Esse óleo ele tem que se resfriar, certo? Até para que essa alta temperatura não influencie muito na viscosidade dele. Outra característica que ele deve ter, separar-se da água com facilidade, certo? Então, alguns óleos eles são misturados com água, mas no geral ele deve ter a capacidade de se separar com facilidade. Diminuir a formação de espuma também para não ter bolha de ar. A bolha de ar é prejudicial para os equipamentos. O ar no meio do óleo é prejudicial para os equipamentos. Se tiver muito ar, pode ter aquele problema de cavitação nas peças. Não sei se vocês já viram. Depois eu pego uma foto de uma peça aí com cavitação, que é quando pedacinhos da peça começam a ser corroídos por dentro, porque ali não está sendo lubrificado, não está passando óleo por ali, e está passando ar. Então começa a oxidar, começa a corroer e estraga as válvulas, estraga os atuadores por dentro. Então, esse óleo ele não pode ter ar misturado nele. E uma propriedade dele muito importante é ser capaz de lubrificar as partes móveis do sistema, porque na hidráulica a gente não tem uma lubrificação extra, como a gente precisa fazer na pneumática, porque o ar é seco. Então a gente precisa injetar um pouco de óleo nesse ar para que ele passe pelas partes móveis das peças sem agredir. Já o óleo ele é autolubrificante, então não precisa. Então, uma característica que ele deve ter é uma boa lubrificação das peças para conservar essas partes móveis, certo? Então, esses são um dos requisitos principais que o fluido hidráulico deve ter. Aqui tem alguns tipos, os principais tipos de fluido: o óleo mineral, óleo vegetal, óleo sintético, o óleo de glicol, óleo solúvel, que é o óleo que já vem misturado com um pouco de água. Aqui do lado tem uma tabelinha com as vantagens e desvantagens de cada um deles. Aí vai muito da aplicação específica que esse óleo vai ter, depende da máquina, depende do tipo de trabalho, das condições de trabalho. Pode ser feito um estudo aí de qual é o melhor tipo de óleo. Mas, no geral, para todo tipo de aplicação, o óleo mais utilizado é o óleo mineral, que é o primeiro da lista aí, o óleo derivado do petróleo. Por que ele é o mais utilizado? Porque daquelas propriedades básicas que eu passei para vocês, ele reúne
todas aquelas propriedades. Então, ele tem uma boa aplicação e por causa do custo, porque ele é um óleo de baixo custo. Então, a não ser que você precise de uma aplicação muito específica, num caso de altas temperaturas, por exemplo, o óleo mineral ele pode trabalhar tranquilamente. Ele resolve o problema, certo? Então, ele é o mais utilizado. Tudo que a gente está falando é baseado nele, certo? Que é o óleo derivado do petróleo. O que influencia na vida útil do óleo? Duas coisas, dois pontos principais influenciam na vida útil do óleo. Primeiro, como eu falei, é o excesso de temperatura, que com o passar do tempo o óleo vai afinando, afinando, até chegar numa viscosidade que fica impossível de se trabalhar com ele. E o segundo ponto que influencia na vida útil são os contaminantes. Então, é mistura com água, partícula de poeira, partícula de metal, todo tipo de sujeira, o próprio desgaste interno dos equipamentos que vai se misturando com o óleo. Isso vai aumentando a viscosidade do óleo. Quanto mais o óleo fica sujo, mais grosso ele vai ficando, e isso também dificulta o trabalho com esse óleo. Então, vocês podem ver isso em qualquer tipo de aplicação de óleo, até no carro vocês veem isso. Quanto mais esse óleo foi usado, mais grosso e mais escuro ele vai ficando. Então, tem um certo período de tempo aí em que são feitas as trocas. Isso vocês têm que ver no manual da máquina. Geralmente, na máquina que você trabalha, na unidade hidráulica, ou na prensa, ou na máquina que você vai estar trabalhando, tem no manual a carga horária desse óleo, certo? Marinara, Horas você pode usar até a primeira troca. Oi, pode falar. licença, mas tem que tomar cuidado um pouquinho com isso. Eu posso dar um exemplo que até eu estou vendo agora, lá na empresa, equipamento hidráulico lá, até depois eu mando vídeo para Manda você pra gente. no grupo. Ele é um compactador hidráulico, tem a usinagem de botão, sai o pó, vai para ele lá, depois que filtra, né? Vai para ele compacta para poder otimizar espaço, para depois mandar. Certo. E aí o que acontece? O reservatório desse sistema hidráulico é 80 litros, mas a máquina ela é italiana, foi fabricada em 2001, entendeu? Eu lembro que quando eu vim para cá para Taubaté foi em 2004, eu via o esquema do Vanguarda mostrando temperatura, 32 era o mais quente, era o bruto. Hoje em dia não, você tá vendo que os caras mostram próximo de 40, é o normal, Certo. mais quente nosso. Então, quer dizer, além desse aumento de temperatura, é um equipamento que foi construído para trabalhar na Itália. Um ambiente. Tem já uma temperatura ambiente totalmente diferente, né? Eu fiz manutenção nesse equipamento, revisão geral de todo o sistema hidráulico, troquei todas as vedações, limpei o tanque, substituí o óleo, troquei bomba, sabe? Zerei o equipamento. Aí o rapaz que prestou serviço para mim, uma experiência gigantesca. Ele chegou aí para, na época que o Brasil tinha uma indústria forte militar, ele chegou aí para outros países, prestando serviço nessa área hidráulica e tudo mais. Ele falou, o seu reservatório, ele teria que ter o dobro da capacidade que ele tem hoje. Aí ele estava explicando por que não tem. Trabalhava na Itália, mas num ambiente mais fresco e por aí vai. Então, por exemplo, se eu for seguir o manual, nessa situação ele já não se aplica, né? Então tem que ter cuidado, tem que ter estudo. No caso, o que eu faço? Eu busco quem me vende o óleo. No caso, eu compro da Mobil, né? Distribuidor Nakamoto. Aí tem o técnico que me vende, o vendedor técnico, então eu chamo ele lá, ele faz análise técnica, tal, sai o laudo, seu óleo tá condenado. Não, seu óleo ainda aguenta ainda, entendeu? E aí assim a gente vai. Faz todo sentido o que você falou. A máquina, o manual dela foi feito para as condições de funcionamento da Itália, né? Que tem um Sim, clima totalmente diferente daqui. Então, exato. as instruções do manual já não se aplicariam no nosso clima. Então, para isso, já tem que Exato. ser feito um estudo específico da máquina e um acompanhamento diário, né? Sempre olhar o nível de óleo,
olhar como é que tá a viscosidade do óleo para ver até onde ele vai aguentar. Sim. Mas é isso aí. Então tem que prestar atenção em tudo isso. Para prolongar essa vida útil, tem que ter uma boa filtragem, tem que ter uma boa vedação para não ficar vazando óleo e também para não entrar partícula de sujeira para dentro do tanque. E varia muito a vida útil, então, dependendo da aplicação, dos ciclos de trabalho, enfim. Isso vai de acordo com cada máquina, certo? Depois eu acho que aqui eu não coloquei a tabelinha, mas no outro arquivo tem até uma tabelinha com algumas cargas horárias que foram feitas na base da observação de funcionamento, que vocês até podem usar como base aí, se precisar calcular se está na hora de trocar ou não, usa como base, mas não é certo para todos os tipos de máquina, porque cada uma tem suas particularidades. Vamos falar um pouco da unidade hidráulica, então. Eu fiz aquele vídeo lá para vocês correndo, escondida, mandei para vocês, mostrando um pouquinho da unidade hidráulica, dos elementos da unidade hidráulica. Vamos falar um pouco sobre eles agora. Todos esses elementos dessa caixa, eles são responsáveis por fazer a pressurização do óleo e enviar o óleo para os atuadores, para que os atuadores possam se movimentar, transformar esse óleo em movimento, que é o que a gente usa para trabalhar. O que interessa para a gente é só o movimento, certo? É só a força e o movimento. Os componentes básicos de uma unidade hidráulica, de qualquer unidade hidráulica, são um reservatório, bombas que trabalham em conjunto com os motores elétricos, trocadores de calor, filtros, atuadores e válvulas, certo? Dependendo do tamanho da unidade hidráulica, podem ter mais de uma bomba, pode ter mais de um filtro, mais de um trocador de calor, válvula sempre vai ter um monte, atuadores também geralmente vão ter vários, então a quantidade desses elementos varia bastante, dependendo do tamanho da unidade hidráulica. O reservatório, a foto está aqui na frente, né? O reservatório, a função dele é armazenar o óleo hidráulico. Então, é dentro dessa caixa de aço que fica armazenado o óleo hidráulico. Aí, dependendo do tamanho da caixa, a gente tem a capacidade, que nem você falou, a sua é 60 litros, tem reservatórios muito maiores, tem muito menores, enfim. E nessa caixa já tem todas as conexões necessárias para instalar os equipamentos. Então, ela é toda furada nos lugares certos para que seja instalada a bomba, para que seja instalada as mangueiras de retorno do óleo, tem também os sensores de nível, os filtros, tudo vem conectado na unidade hidráulica, certo? Ela é o centro de toda a geração de energia hidráulica. Na unidade hidráulica, não, desculpa, na caixa de armazenamento, certo? No reservatório. As bombas hidráulicas, como eu falei, aqui na imagem, ó, tem a foto de uma bomba, só a bomba, e aqui embaixo já é a bomba acoplada ao motor elétrico, porque só a bomba, ela não tem energia para funcionar, ela precisa ser acoplada a um eixo que gire, que faça a bomba girar para que ela consiga movimentar o óleo. Então, Marinara, oi, pode falar? eu mandei o vídeo lá no grupo lá Mandou? no caso ali, eu estava testando ele fora, né? Ele não estava completo. Ali é o tanque e sistema hidráulico, né? Com a parte elétrica. E só a título só de curiosidade, né? Às vezes, por exemplo, você ouve falar de Rolls-Royce, faz carros e motores para aviões. Aí você ouve falar de Peugeot, faz carro e faz triturador de pimenta, né? Motos e equipamentos, no caso, violão, essas coisas, né? A Lamborghini,
além de tratores, ela tem a linha de hidráulica dela. A bomba já não, agora já não é mais a original, mas a bomba dela original que veio, ela é Lamborghini. Olha que Olha legal. que legal. Da hora. Tem o Tá símbolo dentro da bonitinho área do dela, touro né? lá atrás, lá Trator e já Lamborghini. trabalha com hidráulica, ela quis Ela, dominar essa área. Que legal, mas eu não sabia que tinha bomba da Lamborghini, não. eu guardei ela Tira foto, manda pra gente. eu vou tirar foto da tampinha dela e mando. Então, a bomba ela tem que ser trabalhada em conjunto com o motor para que faça ela girar. Ela é acoplada ao eixo do motor elétrico. Por isso que a unidade hidráulica ela tem motores elétricos, ela trabalha através da força da eletricidade também. Então a bomba, como a gente já viu, ela serve para empurrar o fluido hidráulico no circuito. Então ela retira esse fluido de dentro do reservatório e joga ele através das mangueiras, vai jogar ele para as válvulas. E das válvulas ele vai ser direcionado para os atuadores. Então fica nesse ciclo. Quando não tem nenhuma válvula trabalhando, ou seja, quando os atuadores estão parados em posição de repouso, sem pressão no sistema, o que acontece? A válvula ela fica aberta, então a bomba ela joga óleo para a válvula e esse óleo passa pela válvula e volta direto para o tanque, ele só fica circulando. Enquanto a bomba está ligada e não está havendo trabalho, não está havendo movimentação, esse óleo ele só fica circulando. Agora, quando eu preciso de pressão, quando eu preciso empurrar um cilindro para que ele avance ou empurrar um cilindro de volta para que ele retorne, aí a minha válvula vai fechar essa passagem para o tanque e quando ela fecha a passagem para o tanque, o que acontece? Todo o óleo que a bomba está enviando fica parado. Na hora que ele fica parado, que ele não tem mais como voltar para o tanque, é a hora que dá pressão nesse óleo. A pressão dele se eleva e assim ele é direcionado para as mangueiras e vai para o cilindro. A gente vai ver tudo isso, vai entender muito melhor quando a gente analisar como funciona um cilindro, analisar como funciona uma válvula, enfim. Mas é a bomba que movimenta esse óleo, certo? Aí, de acordo com a construção interna, as bombas elas são classificadas em bombas de deslocamento positivo ou de deslocamento dinâmico. As bombas de deslocamento positivo, elas são bombas de pistão, e as bombas de deslocamento dinâmico são bombas de turbina, certo? Só a título de curiosidade, mais para frente eu mando para vocês um arquivo descrevendo os tipos de bomba internamente. Mas, por enquanto, para a gente analisar a unidade hidráulica, a gente tem que saber os elementos dela, certo? Não precisa ir tão profundamente. Professor, Filtro. Oi? por favor, dá para retornar aí essa explicação aí da válvula, por favor? Da válvula? Isso. Eu vou falar com mais calma daqui a pouquinho. Eu só falei uma prévia agora, porque eu já estava falando das bombas. Então, da bomba mesmo, a senhora falou do sistema, da válvula, eu não entendi direito. A bomba, em conjunto com a válvula, gera pressão no sistema. Quando o sistema está sem pressão, quando não tem nenhuma válvula acionada, nem para avançar e nem para recuar o cilindro, o sistema não precisa de pressão. Quando ele está sem pressão, a válvula de pressão está aberta. Quando a válvula está aberta, todo o óleo que a bomba está injetando nessa válvula está passando reto, está voltando direto para o tanque. Então só fica circulando. Sai da bomba, passa pela válvula, volta para o tanque, fica circulando. Agora, a partir do momento que eu aciono uma válvula direcional, que a gente já vai ver, que vai direcionar esse óleo ou para fazer o cilindro avançar ou para fazer recuar, a válvula direcional ela sempre trabalha junto com a válvula de pressão. Então elas ligam juntas ao mesmo tempo. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Eu vou postar lá para vocês, mas o áudio dele está muito ruim porque estava muito barulhento o ambiente. Mas eu vou explicar isso melhor para vocês depois. Então, quando eu preciso usar a pressão desse óleo, a válvula bloqueia o retorno de óleo para o tanque
E daí ele começa a injetar pressão, porque daí a bomba envia mais óleo e ele não tem para onde ir, aumenta a pressão. E essa é a hora que ele é direcionado para empurrar o cilindro. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso quando eu falar sobre as válvulas. Na verdade, hoje eu ainda não vou falar sobre isso porque a gente vai ficar no funcionamento das posições, números de via das válvulas. Essa é uma particularidade que só a hidráulica tem. A pneumática, como ela não tem tanque, não volta para o reservatório, esse ar, quando ele não está sendo utilizado, ele escapa para o ambiente, ele escapa direto para o ar. Então, ele não precisa de uma válvula específica para direcionar ele para o reservatório, de volta para o reservatório. Só a hidráulica precisa disso, porque na hidráulica eu não tenho como descartar o óleo no ambiente. Então, esse óleo ele precisa retornar para o reservatório. Por isso, eu tenho uma válvula específica para isso. Depois eu vou passar para vocês alguns simuladores, alguns softwares legal para a gente montar circuitinhos, tanto pneumático quanto hidráulicos, e a gente vai conseguir enxergar bem esse funcionamento. Outro elemento da unidade hidráulica é o filtro, importantíssimo. O objetivo do filtro é remover as impurezas do fluido hidráulico. Então, remover partícula de poeira, remover partícula metálica que pode cair nesse óleo. Todo tipo de partícula sólida, ela fica parada no filtro, certo? No elemento filtrante. O filtro, ele também trabalha em conjunto com uma bomba e com um motor elétrico. Essa bomba, ela puxa o óleo para fazer com que esse óleo passe pelo elemento filtrante e saia do elemento filtrante o óleo limpo e dentro do elemento fique presa as impurezas. Tanto que esse elemento filtrante, na primeira vez, quando você monta a unidade hidráulica e coloca o óleo pela primeira vez, ele tem que ser trocado mais rápido. Depois eu pego a carga horária para vocês, mas no primeiro uso ele tem que ser trocado numa frequência menor. Aí depois dessa primeira troca, aí tem uma vida útil maior até a próxima troca. Mas ele serve para isso, para remover as partículas sólidas do óleo. Depois eu pego a carga horária para vocês, tá? Tem tabelinha, tem informação sobre isso. Mas também, como eu falei, tudo isso depende muito do tipo de trabalho, do ciclo de trabalho, das condições de trabalho. Varia. Esse filtro ele pode durar mais tempo sem precisar ser trocado, ou se você trabalhar em ambiente muito sujo, muito hostil, com muita partícula, ele vai ter que ser trocado antes da carga horária determinada. Varia muito esse tempo de troca, depende da sua máquina. Trocador de calor também muito importante. Tem que ter trocador de calor para resfriar o óleo, para preservar esse óleo por mais tempo, para que ele não perca viscosidade, porque como eu falei, todo esse movimento de circulação do óleo já esquenta o óleo. E esse óleo esquenta mais ainda quando ele está pressurizado. Então ele fica mais quente ainda quando ele faz força para movimentar os atuadores. E todo esse óleo quente, ele volta para o tanque. Então, ele esquenta o óleo que já está dentro do tanque. Para isso, é necessário existir os trocadores de calor. Os trocadores de calor, eles podem ser do tipo radiador, que é resfriamento a ar. Então, esse óleo, ele passa por uma tubulação e é resfriado a ar. Ou pode ser resfriado a óleo mesmo, certo? Um tipo de óleo trocando de calor com o outro. Então, o óleo que serve para resfriar, ele absorve o calor do óleo de trabalho, do óleo hidráulico. Mas sempre tem que ter um meio de resfriar esse óleo. Dependendo do tamanho da unidade hidráulica, tem até mais de um trocador de calor. Tudo para torre de resfriamento a água. Oi? Torre de resfriamento a água também. Tem resfriamento a água também. Eu não coloquei aqui, mas tem mesmo. Então, essa troca de calor pode ser feita através do óleo, através da água. Para unidades hidráulicas de menor dimensão, pode ser
radiador, que é esfriamento a vento, mas também tem uns radiadores gigantes. Enfim, tem que ter um meio de resfriar esse óleo, certo? Para que ele dure mais tempo, para que prolongue a vida útil desse óleo e também para que prolongue a vida útil dos elementos por onde o óleo passa. Então, mangueira, para preservar mangueira, para preservar válvulas, atuadores. Vocês podem ver, se vocês estiverem trabalhando em algum lugar que trabalha com equipamentos hidráulicos, você pôr a mão na mangueira assim, ou no atuador, você vai ver que ele está quente, porque o óleo ele aquece bastante conforme a pressurização dele. E chegamos à parte que a gente viu nas duas últimas aulas, que são atuadores e válvulas. Só um resuminho antes de falar melhor sobre eles. Os atuadores, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Para quem não sabe ainda o que é atuador, já vai se acostumando com essa palavra. Atuador são os elementos responsáveis por transformar essa energia em energia mecânica. Tanto a energia pneumática quanto a energia hidráulica são transformadas em energia mecânica, ou seja, em energia de movimento, através dos atuadores, certo? Então, eu posso ter diferentes tipos de atuadores. Posso ter atuador linear, que são os cilindros, como esses da foto, que vocês não estão vendo, agora estão. Pode ser atuador rotativo, então existem motores movidos a óleo, existem motores movidos a ar. Podem ser atuadores angulares, que são atuadores que fazem movimento de giro, mas que não giram constantemente como um motor. Eles fazem movimentos angulares, de vai e vem. Então, esses são os três tipos de movimentos que geralmente são feitos pelos atuadores pneumáticos e hidráulicos, certo? A partir de agora, quando eu falar de atuador e válvula, as informações valem tanto para a pneumática quanto para a hidráulica. Os dois funcionam da mesma maneira, certo? Muda uma particularidade ou outra, principalmente nas válvulas hidráulicas, mas no geral, o funcionamento é o mesmo. E temos as válvulas, que são importantíssimas. Elas são os elementos de comando do sistema. Então, através da válvula, a gente regula a pressão, a gente regula a vazão, a gente direciona o fluido para onde a gente quer que ele movimente. Então, a gente direciona o ar ou o óleo para fazer o cilindro avançar, ou a gente direciona para fazer ele recuar. A gente controla a velocidade através do controle de vazão desse ar ou desse óleo. A gente controla a pressão, a gente controla a força de atuação através do controle da pressão. Enfim, as válvulas fazem toda a parte de comando nos circuitos pneumáticos e hidráulicos. A gente vai falar bastante sobre ela aí nas próximas aulas, certo? Agora, vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre os atuadores. Opa, peraí. Como eu já falei, os atuadores eles são classificados de acordo com o tipo de movimento deles. Então, eu tenho os atuadores mais comuns a gente encontrar, que são os atuadores lineares, que são os cilindros, basicamente, que fazem movimentos de ida e volta. Então, um cilindro ele faz movimento para frente, para trás, ou, dependendo da posição que ele tiver, ele faz movimento para cima e para baixo. Esses são os movimentos do cilindro, certo? Tanto hidráulico quanto pneumático. Tem os atuadores giratórios, como eu falei, que são os movimentos rotativos, porém com giro limitado. Por exemplo, movimento do para-brisa, certo? Que fica vai e vem, rotativo, mas não dá uma volta completa. É um exemplo de atuador giratório. E tem os rotativos mesmo, que fazem movimento rotativo nos dois sentidos. A inversão no sentido de movimento dos atuadores hidráulicos e pneumáticos é muito fácil. É só trocar a via por onde eu estou injetando ar ou óleo que ele troca o sentido de giro. Motorzinho de dentista, motorzinho de ferramenta, parafusadeira, enfim. São todos... tem muitos que são à base de energia pneumática, certo? Bom,
Vamos ver, então, em específico sobre os cilindros, porque eles são os atuadores mais utilizados, certo? Também chamados de pistões. Então, quando você ouvir pistão ou cilindro, a gente fala sobre a mesma coisa, certo? É o mesmo elemento. Aqui eu trouxe os componentes de um cilindro, certo? Então, eu tenho a camisa do cilindro. A camisa do cilindro é o revestimento da haste, a parte de fora dele, certo? Tenho as tampas dianteira e traseira do cilindro, certo? Que fixam a camisa. A tampa traseira, que é para fechar o cilindro, e a tampa dianteira, que tem um furo no meio por onde passa a haste, certo? Então, tem as tampas dos dois lados. Tem o êmbolo. O êmbolo do cilindro é a haste... desculpa, o êmbolo do cilindro é a vedação dele. É como se fosse a seringa, certo? Quando a gente puxa a seringa, o êmbolo é aquela vedação de borracha que tem dentro da seringa. Quando a gente puxa, é através do êmbolo que ele gera o vácuo para puxar o líquido ou o ar mesmo. E o êmbolo fornece essa vedação dentro do cilindro, que é para o ar ou para o óleo não passar de um lado para o outro, certo? Vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, ó, mas o êmbolo é essa parte aqui que faz a vedação, certo? Para ele poder se movimentar por dentro da camisa sem escapar fluido de um lado para o outro. Tem a haste do êmbolo, que é o que realmente faz o movimento para fora do cilindro. Então, é através da haste que a gente gera movimento para ser empregado em qualquer tipo de aplicação. Então, é só a haste que avança e recua. O resto dos elementos, aos nossos olhos, fica estável, fica parado. O êmbolo, ele também está se movimentando, mas ele se movimenta dentro do tubo. Então, a gente não enxerga. A gente só enxerga a haste se movimentando, que é o que sai para fora e recua. E eu coloquei aqui também, coloquei até uma foto, porque é muito importante. Os anéis de vedação são os famosos O-rings, que o pessoal fala. Coloquei até uma fotinha aqui. São esses anéisinhos de borracha que são posicionados em vários pontos dos equipamentos, tanto nos cilindros, quanto nas válvulas, nas conexões, nos filtros, em vários elementos da pneumática e da hidráulica, a gente vai encontrar esses anéis de vedação, porque eles são muito importantes, porque justamente como o nome já diz, a função deles é não deixar passar, não deixar vazar, seja ar ou seja óleo. Tanto que quando tem vazamento de óleo, vazamento de ar, geralmente vazamento de óleo, a primeira coisa que a gente pensa é em apertar. Aperta as conexões para ver se para de vazar. Mas o vazamento ele também se dá quando esses anéis eles já estão gastos, quando ele começa a afinar, ficar mordido, ele endurece com o passar do tempo. Então, para evitar vazamento, quando vocês perceberem sinais de vazamento, já troquem os anéis de vedação, os O-rings, porque eles são muito importantes em todos os elementos. Existem esses anéis, certo? Então, esses são os elementos básicos que formam um cilindro, certo? Um atuador, tanto pneumático como hidráulico. Como eu falei, o que vai mudar é só o tipo de fluido que está passando aqui por dentro do cilindro. Como vocês podem ver, o cilindro ele parece uma grande seringa, certo? Agora a gente vai ver os dois principais tipos de cilindro, que são o cilindro de simples ação, que é o tipo mais simples de todos. Vocês estão vendo aqui o funcionamento dele através dessa animação que eu coloquei aqui. O cilindro de simples ação, ele é acionado, seja por ar ou por óleo, em apenas um sentido de movimento, geralmente no sentido de avanço. Então aqui, ó, vocês podem ver que é um exemplo de um cilindro de simples ação pneumático. Então aqui eu tenho uma válvulazinha acionada por botão. Então quando eu aperto o botão,
eu libero a passagem de ar pela válvula, esse ar entra pela via do cilindro e empurra a haste para frente. Oi? Acabei de chegar. Ô, chegou atrasado, hein, filho? Acabei de chegar do serviço. Tá bom. Acompanha o resto da aula. Depois o comecinho você assiste no vídeo, beleza? Tá. Então, ó, o cilindro de cintilação é muito simples. Ele faz força só em um sentido, geralmente no sentido de avanço da haste, como vocês estão vendo aí na imagem. Para recuar, ele recua de forma automaticamente. Então, quando eu libero essa passagem de ar, quando eu libero esse ar que estava empurrando o cilindro para frente, ele volta automaticamente, seja por mola, como é o caso aí do exemplo que vocês estão vendo, ou dependendo da posição que ele tiver instalado, não precisa nem de mola. Ele volta pela força da gravidade mesmo, certo? Então, característica desse cilindro é que ele tem força em uma única direção. Eu só consigo aplicar força nesse cilindro na hora de avançar. Na hora de recuar, se ele precisar puxar alguma coisa ou fazer algum tipo de movimento que exija força, ele já não é recomendável, porque ele não tem força para recuar. Ele recua só pela força da mola ou pela força da gravidade, certo? Mas é muito fácil o funcionamento dele. Esse ar empurra o êmbolo, que é o elemento que está vedando por dentro aqui do cilindro para não deixar o ar passar de um lado para o outro. Vocês podem ver que o ar ele não passa para o lado que tem a mola. Ele fica só do êmbolo para trás. Então, esse é um exemplo de um cilindro de simples ação. Geralmente, esse tipo de cilindro é mais usado na pneumática. Na hidráulica, a gente usa o cilindro de dupla ação. O cilindro de dupla ação, o funcionamento dele é basicamente o mesmo do de simples ação. A diferença é que eu injeto ar tanto para fazer ele avançar, quanto para fazer ele recuar. Então, ele precisa também de força para recuar. A vantagem dele é que com ele, sim, eu posso aplicar força de trabalho tanto no avanço quanto no recuo da haste. Ele vai ter duas vias de entrada de ar ou de óleo. Tanto faz, como vocês estão vendo aí no desenho. A parte de trás, a via de trás do cilindro, é a via de entrada de ar para que ele avance. E a via de entrada da frente é a via que faz com que o ar recue a haste do cilindro. É bem simples o funcionamento. Vocês vão ver nas aulas práticas lá, quando a gente tem cilindro de simples ação e cilindro de dupla ação. A gente vai trabalhar com eles e vai ver o funcionamento deles, certo? Então, como eu falei, a vantagem do cilindro de dupla ação é que ele consegue realizar força tanto para avançar quanto para recuar, porém, a força de avanço é maior do que a força de recuo. Então, ele consegue mais pressão para avançar do que para recuar. Por quê? Vocês conseguem imaginar por que esse cilindro tem mais pressão no avanço do que no recuo? Tem a ver lá com a fórmula de pressão que eu passei na primeira aula. Por causa da haste, porque ele tem mais área para ocupar no avanço, porque aqui na parte do avanço não tem a haste do cilindro no meio. A haste, ela está ocupando espaço, ela está roubando um espaço que podia estar sendo preenchido pelo ar. Então, eu tenho mais ar injetado para fazer ele avançar, porque eu não tenho a haste. Agora, para fazer ele recuar, eu injeto menos ar, porque a haste já está ocupando um certo espaço dentro do cilindro. Por isso, ele tem menos força, menos pressão para recuar. Por outro lado, ele tem mais velocidade para recuar, principalmente na hidráulica. Por quê? Porque ele demora menos para encher. Para avançar, ele vai avançar com menor velocidade, que como o espaço aqui atrás de preenchimento maior, precisa de mais vazão, precisa de mais óleo para encher e empurrar ele para frente. Agora, para recuar, como já tem o espaço da haste, que já ocupa espaço, diminui
o espaço para o óleo ocupar. Então, ele consegue, com uma vazão menor, ele consegue encher mais rápido e assim ele recua mais rápido. Só a título de curiosidade aí para vocês. Mas o funcionamento dele é esse. Injeta fluido de um lado, ele avança, injeta fluido de outro, ele recua. Lembrando que toda vez que eu vou avançar o cilindro, o lado do recuo tem que estar livre. Se o lado do recuo tiver acionado e o lado do avanço também tiver acionado, o cilindro não vai se mexer, que vai ter pressão dos dois lados, não vai se mexer, certo? Para isso existem as válvulas direcionais, que a gente vai estudar já já. Aí, fora isso, tem outros tipos de cilindro que eu coloquei em mais detalhes no arquivo para vocês, mas o funcionamento deles são basicamente cilindros de dupla ação também. O que muda neles é só o modelinho da haste. Tem esse modelo aqui que é o cilindro de haste passante, que ele tem haste para os dois lados. Então, quando um lado avança, o outro lado recua. Quando o outro lado avança, o outro lado recua. Ele já tem força igual para os dois lados, porque tem haste passando pelos dois lados dele. Então, o espaço de entrada é o mesmo dos dois lados. Aí tem o cilindro aqui embaixo, cilindro duplo germinado, que ele é um cilindro usado para eu ter mais força num espaço menor. Quando eu preciso, quanto mais força eu preciso, a lógica é o quê? É ter um cilindro maior. O cilindro maior vai fazer mais força. Agora, quando eu tenho um espaço reduzido, que eu não consigo instalar um cilindro grande e eu preciso de bastante força, eu posso usar um cilindro duplo germinado, que ele é o quê? Ele tem uma haste que empurra a haste de dentro para que saia para fora. Então, ele tem uma haste interna que só se movimenta dentro dele, só serve para fazer força e empurrar a haste de fora. Então, é como se fosse a força de 2 cilindros em um único cilindro. Então, num espaço reduzido, ele consegue fazer uma força um pouco maior. Um pouco. E tem o cilindro de múltiplas posições, que ele pode chegar a até 4 posições diferentes. Diferente do cilindro de haste passante, que só tem 2 entradas de ar, ou a haste vai para um lado ou a haste vai para o outro. O cilindro de múltiplas posições tem 4 entradas de ar. Então, é como se fosse 2 cilindros de duplação colados. A parte de trás de um colado com a parte de trás do outro. Então, eles se movimentam de forma independente. Um pode recuar, um pode avançar enquanto o outro está recuado. Os dois podem recuar ao mesmo tempo. Os dois avançam ao mesmo tempo. Enfim, são 2 cilindros que funcionam de forma independente, mas eles são colados. A parte de trás deles é colada. Então, esses são alguns outros modelos de cilindro, mas como vocês viram, todos eles são cilindros de dupla ação, que precisa de ar tanto para avançar quanto para recuar, certo? Então, esses foram os exemplos de cilindro. Não sei se estou falando muito rápido, pessoal. Se vocês acharem que está muito rápido, não estão entendendo, não estão acompanhando, me avisa para eu maneirar um pouquinho. Mas eu acho que essa parte de cilindro é bem fácil. É bem simples de entender e vocês vão compreender melhor na aula prática para quem for. Lembrando que para quem não for, eu vou filmar a explicação. Levem caderno, porque todos os circuitos vocês vão desenhar, porque é desenhando que a gente aprende a simbologia. Não adianta ficar só olhando aqui a imagem, que vai olhar e vai dormir, vai esquecer. Quando a gente desenha, a gente grava melhor. Agora eu não consigo obrigar vocês a desenhar aqui pelo vídeo, mas lá na aula a gente vai conseguir. Aí, finalizando aqui o assunto de atuadores, tem os atuadores giratórios. Aqui eu peguei um exemplo de como um atuador giratório funciona por dentro, muito simples. Vocês estão vendo, ó? Ele tem uma aleta no meio dele que faz a vedação. Então, quando eu injeto ar por um lado, ele empurra a aletinha e ela faz o eixo girar para um lado. Se eu injeto o ar pelo outro lado, faz o eixo girar para o lado oposto. Bem simples. É utilizado para aplicações, como eu falei para você, limpador de para-brisa, de ônibus, caminhão, que já tem um sisteminha pneumático dentro, sisteminha de abrir e fechar,
virar a peça, curvar, enfim. Tudo que precise de movimento angular que não seja movimento de motor, certo? Então, esse é o funcionamento de um atuador giratório. Lembrando que aqui onde está entrando esse fluidinho azul, que provavelmente é ar, poderia estar entrando óleo também. O funcionamento é o mesmo. E temos os atuadores rotativos, que são os motores movidos ou a ar comprimido ou a óleo hidráulico. Como eu falei, eles servem para ferramentas, geralmente para máquinas ferramentas. Parafusadeira, lixadeira, furadeira. Aí tem muitas máquinas hospitalares que também usam motores rotativos, pneumáticos, enfim. Aqui tem uma animação com exemplo de como funciona um motor de aleta desse por dentro. Essas aletinhas que estão encaixadas aqui em volta do eixo, elas só estão encaixadas mesmo, elas não são fixas. Então, quando ela está do lado de cima, ela vai para frente, e quando ela vai para o lado de baixo aqui, ela é empurrada. Esse eixo está fora de centro. E é assim que o fluido consegue empurrar a aleta e sair pelo outro lado, para fazer o movimento do eixo aqui, para fazer girar o eixo. Então, geralmente, motores pneumáticos hidráulicos, o eixo dele é fora de centro, certo? Só mais uma curiosidade para vocês também. Mas o principal que a gente vai trabalhar são os atuadores lineares, são os cilindros, certo? Que são aí os mais utilizados na pneumática e hidráulica. Vamos falar um pouquinho das válvulas agora. Deixa eu ver que horas são. 8h30 ainda, dá tempo. Estão muito quietos. As válvulas. Bom, antes de falar das válvulas, eu coloquei aqui uma divisão dos comandos pneumáticos e hidráulicos. Então, a gente pode dividi-los em elementos de trabalho e elementos de comando. Os elementos de trabalho, a gente já viu que são os atuadores. Então, são os atuadores que realizam o trabalho mesmo, que realizam a força, que realizam o movimento. Eles são os elementos de trabalho. Já os elementos de comando são as válvulas. Então, como a gente já viu, a válvula que vai direcionar para onde o fluido tem que ir, que vai regular a pressão, que vai regular a vazão, enfim, tudo acontece através das válvulas. Essa imagenzinha aqui é de uma válvula. Gente, tô sem voz, espera aí, vou tomar uma água. Dá um tempo aí. Voltei. Então, aqui é um exemplo de uma válvula hidráulica. A diferença das válvulas hidráulicas e pneumáticas é o tamanho. Basicamente, as válvulas hidráulicas são maiores, são mais resistentes, mais pesadas. E que a válvula hidráulica, ela também ela sempre é fixada numa base. A base dela é a válvula de pressão, que eu falei para vocês, que é a válvula responsável por liberar ou bloquear a passagem de óleo para o tanque, certo? Então, as válvulas hidráulicas são encaixadas numa base. Já as válvulas pneumáticas, não, é só a válvula mesmo já faz o trabalho. Independente, certo? Elas são independentes. Depois vou liberar os vídeos que eu gravei para vocês. Apesar do áudio estar ruim, dá para ver a montagem das válvulas certinho. Ela montada em cima da caixa, que é a válvula de pressão. Nas próximas aulas a gente fala mais especificamente sobre essa parte hidráulica, certo? Mas a válvula ela serve para
Hoje a gente vai ver as válvulas direcionais, que são as válvulas que servem justamente para direcionar a passagem de fluido. Na próxima aula a gente vê a reguladora de pressão e reguladora de fluxo. Aqui é a classificação das válvulas, ó. Então elas são classificadas de acordo com a função delas. Eu tenho as válvulas direcionais, que é o que a gente vai ver hoje, que são as válvulas que controlam o sentido de movimento dos atuadores. Então, elas que direcionam fluido para o atuador avançar, para o atuador recuar, elas direcionam o sentido de giro dos motores, por exemplo, enfim. Nas próximas aulas a gente vai ver também as válvulas de fluxo, que controlam a velocidade de avanço e retorno dos cilindros. Então, a válvula de fluxo, ela regula a vazão, tanto a vazão de ar quanto a vazão de óleo. E a velocidade, ela depende da vazão. Quanto maior vazão eu tiver, mais velocidade eu vou ter no meu sistema. Quanto menor a vazão, menos velocidade. E eu tenho as válvulas reguladoras de pressão, que determinam a força dos meus atuadores. Então, quanto maior a pressão do meu fluido, mais força o meu atuador vai ter para trabalhar. Quanto menor a pressão, menos força o atuador vai ter para trabalhar, certo? Hoje a gente vai falar das válvulas direcionais, que tem uma infinidade de tipos de válvula direcional e são elas que direcionam o sentido de injeção ou de ar ou de óleo para os cilindros, certo? No sistema em geral. Aqui eu já coloquei as 4 características para a gente identificar uma válvula direcional, que também fazem parte da simbologia, que a gente vai ver bastante nas próximas aulas. Eu vou passar atividade para vocês sobre isso também. O que a gente identifica é o número de posições da válvula, número de vias de trabalho da válvula, tipo de acionamento da válvula e tipo de retorno da válvula. São essas 4 observações que a gente tem que fazer. Agora vai entrar na parte de simbologia. Eu, particularmente, aconselho vocês a desenhar esses 4 itens no caderno. Desenhe a simbologia, principalmente o número de posições e o número de vias, porque vocês vão se deparar com um monte de válvula quando estiver trabalhando, todas elas vão ter simbologia e vocês têm que bater o olho e já entender, nossa, tem tantas posições, tem tantas vias, para onde que vai, para onde que volta, onde que está bloqueando a passagem. Isso a gente tem que treinar. E só olhando assim a imagem, tem gente que tem mais facilidade, eu não tenho. Eu prefiro desenhar, escrever para conseguir gravar melhor. Bom, o número de posições das válvulas na simbologia é representado por quadrados. Então, cada quadradinho representa uma posição. Então, quando eu tenho lá a simbologia de uma válvula com 2 quadrados, um do lado do outro, como vocês estão vendo aqui, significa que é uma válvula de 2 posições. Se eu tiver uma válvula com simbologia de 3 quadrados, significa o quê? Que é uma válvula de 3 posições. Geralmente, válvulas pneumáticas vão ser válvulas com 2 posições. E válvulas hidráulicas, algumas vão ser válvulas com 3 posições. É difícil achar válvula pneumática com 3 posições, certo? Aqui eu até coloquei um exemplo para acionar um cilindro de simples ação, aquele que retorna sozinho. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma válvula com 2 posições. Quando ela está em uma posição, ela está liberando a pressão para avançar o cilindro, e na outra posição, ela está liberando a pressão, liberando o escape de ar para que o cilindro recue, certo? Então, primeira posição, ela está injetando pressão, na segunda posição, ela libera o escape de ar para a pressão sumir e a própria mola realizar o recuo desse cilindro. Pode parecer meio maluco agora, mas para quem não consegue enxergar, vai enxergar bem isso aí nas aulas práticas e no simulador também, certo? Para a gente começar a usar o simulador, primeiro a gente tem que entender legalzinho as simbologias.
Então, guarda aí. Número de posição das válvulas são o número de quadrados da simbologia, certo? Geralmente vão ser 2 ou 3. Número de vias. O número de vias de trabalho as vias de trabalho são todas as conexões internas da válvula de passagem. Então, conexão de passagem de ar ou de óleo. Tudo isso pode ser considerado via. Conexão de entrada de ar, conexão de direcionamento de ar, que seriam as saídas de ar, orifícios de escape, que são as saídas de ar para o ambiente. Então, as conexões de entrada de ar são as conexões em que eu pego a pressão ou do meu compressor, da minha fonte, e entro com a pressão do compressor direto na válvula. Essas são conexões de entrada de ar. As conexões de trabalho são as conexões de direcionamento de ar, ou seja, são as saídas da válvula para os atuadores, certo? Se eu tiver, por exemplo, um cilindro de dupla ação, ele vai precisar de 2 conexões de trabalho para funcionar. Uma conexão vai fazer esse cilindro avançar e a outra conexão vai fazer esse cilindro recuar. E eu também tenho orifícios de escape, que são conexões em que eu não vou ligar mangueira nenhuma nelas. Eu vou deixar ela livre porque ela vai gerar o escape de ar. Como a pneumática a gente não precisa de um tanque para fazer esse ar retornar, ele é limpo, ele pode ser descartado diretamente no ambiente. Então, geralmente eu tenho uma conexão livre para escape de ar, certo? Aqui, ó, do lado tem uma imagenzinha de uma válvula com 3 vias. Vocês podem ver, ó, 1, 2, 3. 3 conexões. Então, percebam aí, as vias são o número de conexões das válvulas, certo? Conexões de entrada e direcionamento de pressão ou saída de pressão. Aí tem a simbologia. As vias, elas são simbolizadas por linhas. A linha simboliza a via. A seta na ponta da linha simboliza para que direção essa via está indo. Então, ela pode estar direcionando o ar para cima, para baixo, na diagonal, entra por uma via e sai pela outra na diagonal. Isso tudo a gente não consegue ver fisicamente do lado de fora da válvula. A gente tem que saber entender a simbologia para a gente saber fazer a ligação correta das mangueiras. A gente tem que saber aonde que a pressão tem que entrar, tem que saber daqui para onde que ela está saindo, quando muda de posição a válvula, o que acontece, o que muda internamente nas vias quando a válvula muda de posição. Tudo isso a gente entende através dessa simbologia, certo? Então, as vias são simbolizadas pelas linhas e as setas indicam o sentido do fluxo, tanto de ar quanto de óleo. As linhas transversais, que são esses Tzinhos, indicam bloqueio de passagem. Então, toda vez dentro da minha simbologia de válvula, que eu ter um símbolo desse de Tzinho, significa que ali é um bloqueio de passagem, certo? Então, ali o ar não retorna ou o óleo não retorna. Ele chega até ali e a via está bloqueada. Depois, é que agora eu só estou mostrando os elementos da simbologia separados para vocês verem. Daqui a pouco eu mostro uma válvula inteira desenhada, a simbologia inteira, para a gente identificar tudo isso na válvula completa, na simbologia. Aí eu tenho esses traços que ficam do lado de fora dos quadrados, que simbolizam as conexões de entrada e saída. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 conexões. Opa! Então, eu vou ter 4 vias de trabalho, certo? Desculpa, posso ter 2 vias de trabalho aqui. Depois a gente vai ver melhor na válvula desenhada. E na pneumática eu tenho essa simbologia de triângulo ao contrário. Quando tem essa simbologia,
significa que essa é a via de escape de ar. Então, ou o triângulozinho direto, ou uma setinha com triângulo para baixo. Quando eu coloco isso, eu estou simbolizando que aquele é o escape de ar. Então, ali eu não vou ligar nenhuma mangueira. Ali eu vou deixar livre para o ar sair na atmosfera, certo? Toda válvula ela tem uma posição de repouso e uma posição de acionamento. Então, quando a válvula está lá paradinha, desligada, não tenho nada acionando ela. Na posição de repouso, se eu tenho uma válvula de duas posições, que é aquela de 2 quadradinhos, a posição de repouso dela sempre vai ser o quadrado do lado direito. E se eu tenho uma válvula de 3 posições, o repouso dela sempre vai ser o quadrado do meio. Lembrem-se disso também na hora de fazer as conexões. Por quê? Porque a gente sempre faz a conexão na posição de repouso. Então, olha só a simbologia do quadrado de repouso, para eu ver aonde que eu tenho que entrar com a mangueira de pressão, na onde está tendo bloqueio, na onde está direcionando o ar, para que daí eu sei que na hora que essa válvula estiver atuada, o que ela faz? Ela muda de posição. Ela sai da posição de repouso e vai para o outro lado do quadrado. Vai para a posição de atuação. Que aí, no caso, internamente, essas vias elas mudaram de sentido para fazer o direcionamento de ar ou de óleo, certo? No caso da válvula de 2 posições, ela só vai mudar para um lado. No caso da válvula de 3 posições, como a posição de repouso é o centro, ela pode se movimentar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, certo? Opa, voltei. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de válvulas prontas, certo? Ô, professora, Oi. essa válvula que está no desenho aí é uma posição só? Não existe válvula de uma posição. Então, mas o desenho dela ali está marcado aqui. Eu não tenho como ligar e desligar ela, porque eu só ligo a válvula, quando eu aciono a válvula, seja por botão ou seja por solenoide, enfim, ligar a válvula é trocar a posição dela. Então, certo. A válvula sempre vai ter 2 ou mais posições. Não existe válvula com uma posição só. Deixa eu aumentar esse desenho para ver se dá para ver que eu... na verdade, essa não é uma válvula direcional. Essa é uma válvula de comando. Na próxima aula a gente vai falar sobre ela. Correto. Ela trabalha em conjunto com as válvulas direcionais, mas ela direciona a pressão só entre as válvulas mesmo. Próxima aula eu vou mostrar direitinho para vocês. Eu vou abrir aqui outro arquivo para eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui, parei aqui. Não. Opa. Ó. Essa é a simbologia de uma válvula direcional de 2 vias e 2 posições. Percebam comigo, a gente sempre vai analisar, para analisar as posições, a gente analisa sempre o número de quadrados. Então, eu estou vendo aqui na simbologia que essa válvula tem 2 quadrados. Então, eu sei que ela tem 2 posições. Anota isso aí, que é importante, principalmente para quem está perdido. É importante saber isso aí na hora de identificar a simbologia de válvula. Para a gente identificar o número de posições das válvulas, a gente vai olhar o número de quadrados na simbologia. Nesse caso aqui, eu tenho 2 quadrados, eu sei que é uma válvula de 2 posições. Como que eu sei o número de vias da minha válvula? O número de vias, para eu descobrir, eu tenho que olhar um quadrado só, independente do quadrado que eu for olhar. Eu vou analisar as vias de um quadrado só, para eu saber o número de vias. Então, vou pegar o da direita, geralmente, a gente pega sempre para analisar a posição de repouso.
como eu sei que a posição de repouso da válvula é o quadrado do lado direito, eu vou analisar esse quadrado. Então, quantas vias tem nessa válvula? 2, certo? Tem uma aqui de entrada e uma de saída. Então, essa é uma válvula de 2 vias e 2 posições. Vamos analisar o que acontece. Vocês estão conseguindo ver meu mouse se mexer? Sim. Tá, beleza. Rapidinho a explicação aqui. O que eu vou fazer? Por exemplo, essa válvula é simplesinha, ela pode servir, por exemplo, para acionar um motor de uma parafusadeira pneumática. Então, o que eu vou fazer? A mangueira de ar comprimido que sai lá do meu compressor, eu vou ligar aqui embaixo. Vai entrar nessa via aqui, que seria minha via de entrada de pressão. E a mangueira que vai alimentar o motor para fazer ele girar é a que sai da via aqui de cima. Então, aqui de cima eu vou colocar uma mangueira e vou ligar essa mangueira no motor, certo? Na posição de repouso, que eu sei que é o quadrado do lado direito, o que está acontecendo? Lembra lá da simbologia do Tzinho? O T simboliza bloqueio de passagem. Então, na posição de repouso, eu tenho bloqueio de passagem, tanto na entrada de pressão, quanto na saída de pressão para o equipamento. Então, significa o quê? Na posição de repouso, minha máquina está desligada. Não está passando pressão para ela está desligada. Quando eu aperto um botão, por exemplo, aqui embaixo tem uma fotinha de uma válvula acionada por botão. Então, um botãozinho aqui, manual. Apertei o botão, o que acontece internamente? Esses quadrados, eles mudam de posição. Percebam, as mangueiras que eu instalei continuam no mesmo lugar. O que vai mudar de posição são as vias da válvula internamente. Então, no lugar dessas vias de bloqueio que estavam aqui na posição de repouso, o que vai acontecer? Na hora que a posição for para frente, o que vai tomar o lugar da passagem das mangueiras vai ser essa via aqui de atuação. O que essa via está me dizendo? Que ela liberou a passagem no sentido para cima. Significa o quê? Liberou a passagem no sentido da entrada de pressão que vem do compressor para a saída que vai para o meu equipamento. Então, quando eu aciono esse botão, a minha válvula muda de posição e libera a passagem de ar para fazer a minha ferramenta funcionar. Eu acho que, para quem nunca ouviu falar disso, deve estar meio confuso. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei agora. Mas isso vai ser mais simples de explicar no simulador. Na próxima aula a gente vai ter aula prática. Nas outras aulas eu vou pegar o simulador, porque nele a gente enxerga essa válvulazinha mudando de posição. Mas então é assim que funciona. Ela muda realmente de posição internamente, quando a gente aciona a válvula. Tanto por botão, quanto por fim de curso, quanto por solenoide, que são as bobinas elétricas, enfim. Quando ela muda de posição, ela libera a passagem de ar, ou bloqueia, ou inverte o sentido da passagem de ar, enfim. Essa é uma válvula de 2 vias e 2 posições. As válvulas elas podem ser normal aberta ou normal fechada. Normal aberta é quando na posição de repouso ela já está liberando a passagem de ar. Normal fechada, como é o caso dessa que a gente usou como exemplo, na posição de repouso ela está bloqueada. Ela abre quando eu mudo de posição, quando eu aciono essa válvula. Agora, eu tenho uma simbologia de uma válvula de 3 vias e 2 posições. Essa simbologia, pessoal, é padrão. Elas não mudam. Você pode ver na hidráulica, na pneumática. Uma válvula de 3 vias e 2 posições sempre vai ter essa simbologia.
é padrão. Conforme vocês forem usando, desenhando bastante, vocês vão até decorar algumas simbologias de válvula. Vamos de novo. Como que a gente faz para ver o número de posições que a válvula tem? Só contar o número de quadrados. Tem 2 quadrados, eu sei que ela tem 2 posições. Como que a gente faz para contar o número de vias de uma válvula? Observa só o quadrado da posição de repouso. Como essa é uma válvula de 2 posições, eu sei que a posição de repouso é o quadrado do lado direito. Então, eu vou contar quantas vias essa válvula tem. 1, 2, 3. Então, tem 2 vias aqui embaixo e 1 via em cima. Beleza? Acabei de descobrir que ela é uma válvula de 3 vias e 2 posições. Essa válvula aqui é uma válvula normal fechada também. Eu tenho uma via de entrada de pressão, que vem parar aqui nesse bloqueiozinho, nesse T. Eu tenho uma via de escape de ar, que é essa aqui de baixo, porque a seta está apontada para baixo. E eu tenho uma via de saída de ar para o equipamento. Esse exemplo de válvula aqui é uma válvula que pode ser aplicada num cilindro de simples ação. Por exemplo, quando eu ligo aqui, ó, o cilindro de simples ação, como a gente viu, ele precisa de apenas uma entrada de ar. O ar ele só faz o cilindro avançar. Ele recua por meio de mola, ele não precisa de injeção de ar para recuar. Então, eu ligo a pressão do compressor aqui na primeira via e eu ligo a via de cima direto no cilindro. Na posição de repouso, o que está acontecendo? A mangueira que vem do compressor chega aqui na via e a passagem está sendo bloqueada, certo? Em compensação, qualquer ar que esteja acumulado dentro do cilindro está tendo escape para a atmosfera. Está tendo escape direto ao sentido da seta. O ar está saindo do cilindro e vindo direto para o escape da atmosfera. Isso na posição de repouso. Quando eu aciono a válvula, ou seja, quando eu mudo essa válvula de posição, o que acontece? No lugar que estava sendo bloqueado, ó, agora está passando o ar direto para a via de cima. Então, o ar chega do compressor, entra na válvula, passa direto pela válvula e aciona o cilindro. Sai direto na conexão do cilindro e faz ele ser empurrado para frente. Nesse momento, a via de escape de ar é que está bloqueada. Quando eu desaciono a válvula, quando eu solto o botão, automaticamente essa válvula volta para a posição de repouso, esvaziando o cilindro pelo escape de ar e bloqueando a entrada de pressão. Fala alguma coisa, vocês estão entendendo? Tá dando para entender, sim. Mais ou menos? É, mais ou menos, na verdade. Mais ou menos, tranquilo. Isso, né? Tá, beleza. Mas tá acabando já. Olha o exemplo aqui do que eu acabei de falar. Se eu soubesse, eu nem tinha falado tudo isso. Olha esse desenho. Aqui tá falando exatamente o que acontece quando a válvula muda de posição, ó. As vias continuam no mesmo lugar. Aonde eu coloquei a mangueira, tá no mesmo lugar. O que muda de posição, ó, é a válvula. Da posição de repouso, ela vai para frente. Aí o que toma o lugar da posição de repouso é a posição de atuação. Então, é a hora que libera a passagem e o ar aciona o atuador, certo? Então, esse tipo de válvula de 3 por 2 vias, a gente costuma falar assim, tá? 3 por 2 vias. Mas, na verdade, esse 2, por último, é 2 posições. 3 vias e 2 posições, a gente costuma falar 3 por 2 vias. É só uma forma de falar. Depois vocês vão se acostumando. Também pode ser normal aberto ou normal fechado, como eu falei. Normal fechada é quando a entrada de pressão do compressor ela é bloqueada na posição de repouso, e quando ela é normal aberta, a entrada de pressão ela já é liberada direto na posição de repouso. Ela se bloqueia na posição de atuação. Agora, ó, vou falar
essa 3 vias e 3 posições, ela é mais usada na hidráulica, como eu falei. Uma válvula de 3 posições, ó, 3 quadrados, a gente tem como posição de repouso o quadrado do meio. Nesse tipo, essa aqui é uma válvula pneumática ainda. Nesse tipo, o que está acontecendo? Entrada de pressão está sendo bloqueada. Saída de pressão para o atuador também está bloqueada. Escape de ar também está bloqueado. Então, aqui, ó, na posição de repouso, está tudo bloqueado. Se eu atuar ela para um lado, o que acontece? Se eu apertar o botão para ela vir para um lado de cá, continuo bloqueando a entrada de pressão, porém, eu libero o escape de ar. O ar aqui que volta do meu cilindro tem caminho para escapar para a atmosfera. E se eu acionar a posição para o outro lado, o que acontece? Eu libero a passagem de ar da entrada para o meu cilindro. Então, aqui ele faz o cilindro avançar e bloqueia o escape de ar. E do lado de cá eu continuo bloqueando a entrada de ar e faço o cilindro recuar, direcionando o ar que estava dentro dele para a atmosfera. E na posição de repouso, bloqueio todo mundo. Certo? Não é muito utilizada essa válvula, mas às vezes ela aparece por aí. Eu só quero chegar na principal válvula, aí a gente finaliza por aqui hoje e vamos para a aula prática para vocês enxergarem melhor. 4 por 2 vias também não é muito essas coisas, não. Quero chegar nas 5 por 2 vias. 5 por 2 vias é uma das válvulas que a gente mais usa. Essa é uma válvula que controla o cilindro, que pode controlar o cilindro de dupla ação. Por quê? Vocês podem perceber, ela tem uma entrada de ar aqui no meio, tá vendo? Aqui embaixo, 2 escapes. Lembrando que quando a gente sabe que é escape, é quando tem esse triângulozinho para baixo. Então, ela tem uma entrada de ar, 2 saídas de escape e 2 saídas para os atuadores. Então, com a mesma válvula, eu tenho 2 saídas de ar. Uma saída que vai fazer o cilindro avançar e a outra saída que vai fazer o cilindro recuar. E eu tenho, ó, a minha entrada de ar. Percebam, na posição de repouso, que é a posição aqui do lado direito, o que está acontecendo? Entra ar aqui, sai do compressor, entra o ar por aqui, e esse ar, ó, está sendo direcionado para manter o cilindro recuado. Está sendo direcionado para empurrar esse cilindro para trás, para manter ele recuado. Essa é a posição de repouso. Posição de repouso é o cilindro guardadinho, recuado. Quando eu aciono, deixa eu ver se tem o desenho, tem. É a mesma válvula, ó. Essa é a posição de repouso. Quando eu aciono a minha válvula e muda a posição, o que acontece? Eu inverto a via de passagem de ar. Então, o meu ar comprimido continua entrando pela mesma via, só que agora ele está sendo direcionado, ó, para a via que faz o cilindro avançar. E a via de recuo dele está sendo direcionada diretamente para o escape de ar. Então, ao mesmo tempo que o ar está fazendo ele avançar, o lado dele de recuo está esvaziando direto pelo escape de ar. Essa válvula de 5 por 2 vias é uma das mais usadas. Vocês vão ver ela lá nas aulas do laboratório também. Acho que por hoje tá bom, né? Falei muito, já 9 horas. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Tá muito complicado. Se tem algum comentário. Eu aconselho vocês a desenharem essas válvulas. Principalmente essas principais. Pega a de 3 por 2 vias, a de 5 por 2 vias. Desenha no caderno para vocês entenderem. Depois eu passo para vocês o nome do software. Fluid Sim. Se alguém já quiser baixar, tem de graça na internet. Tem todas as simbologias, dá para fazer circuito, é muito legal. Dá para trabalhar com eletro, pneumática também. Ô, professor. Oi.
Se a senhora puder mandar lá no grupo lá. Eu vou postar lá para vocês depois. Eu vou Aí ver a se gente consigo abaixa. baixar ou mandar o link para vocês fazerem download.